Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Danilo Estélio e falaremos sobre a nossa terceira lição deste segundo trimestre do ano de 2021, dentro da lição das cartas de Paulo aos Gálatas, Efésios e Filemon. Nossa terceira lição tem como assunto o Evangelho da Graça e a Fé de Abraão. Nossos objetivos com essa lição vêm, em primeiro lugar, entender o perigo de começar na fé e terminar nas obras, aprender com Abraão, que foi justificado pela fé, e saber que a fé nos torna filhos de Deus em Jesus Cristo. O nosso textuário está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 2. Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Nossa verdade prática nos fala que, enquanto a lei mostra ao homem sua condição pecaminosa, o Evangelho da Graça lhe dá a remissão dos pecados. Nossos hinos sugeridos da harpa cristã são os de número 30 e 176. E a nossa leitura bíblica em classe está em Gálatas, capítulo 3, versículos 1 a 29, a qual passaremos a ler agora. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas de uma só, a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança posteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para o que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, ou mediador. Ora, o medianeiro, ou mediador, não é o de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De sorte alguma, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que havia de se manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio, ou tutor, ou guardião, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Após essa leitura, nós vamos passar para o comentário da nossa lição.
No capítulo 3 de Gálatas, Paulo continua fazendo a defesa do evangelho da graça. Depois de expor o evangelho da incircuncisão, agora ele prossegue para o evangelho da graça. Ele se dirige agora diretamente aos Gálatas e questiona. Na verdade, é como se ele estivesse perguntando: por que vocês fizeram isso? Por que vocês mudaram? Por que vocês voltaram às velhas práticas judaizantes? E Paulo usa esse momento para expor a experiência de fé do patriarca Abraão. Mostra que a lei, dada através de Moisés, não invalida a promessa feita a Abraão e esclarece qual a real finalidade da lei no processo da salvação. Quando se fala aqui de lei, não é qualquer lei, é a lei mosaica, dada ao povo israelita após a sua saída do Êxodo. O primeiro tópico tem como título Gálatas insensatos. É como Paulo chama aqueles irmãos. Insensatos porque eles não tinham senso, como se fosse nos dias de hoje. Pessoas sem juízo, pessoas sem conhecimento, pessoas, como nós diríamos até, cabeça oca. Era isso que Paulo estava dizendo àquelas pessoas. Ele está perguntando quem vos fascinou. Em outra tradução fala quem vos enfeitiçou, quem foi que deslumbrou vocês, quem foi que encantou, hipnotizou vocês para que vocês mudassem a vossa conduta. Ante cujos olhos Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Significa que os Gálatas viram Jesus crucificado no Calvário? Não. Aqui Paulo está dizendo que ele, na sua pregação, mostrou Jesus de uma forma tão viva a eles, na sua crucificação, que é como se eles estivessem lá. Paulo pregava Cristo crucificado. Para nós, hoje, Cristo crucificado parece algo comum, algo religioso. Mas naquela época, naquele local, uma pessoa crucificada era uma pessoa criminosa, era uma pessoa maldita, era uma pessoa que não merecia credibilidade alguma, ou era uma pessoa que estava ali condenada à morte de uma forma justa, pela justiça romana. Mas é esse Jesus que Paulo prega aos Gálatas e aos gentios em geral. Paulo não vem pregando a eles um Jesus que cura, salva, batiza, faz milagres, traz prosperidade, traz a pessoa amada de volta. Não foi esse tipo de pregação que Paulo trouxe. O que ele trouxe aos Gálatas e aos demais gentios foi Cristo crucificado, ou seja, o Filho de Deus foi crucificado, ele pagou o preço por nós, ele morreu pelos nossos pecados. É isso que significa. Então, depois de ter feito toda essa pregação para eles, agora Paulo é surpreendido com a notícia que eles estão voltando às práticas judaizantes, o que o deixa perplexo, o que o deixa, na verdade, pensando se valeu a pena todo o trabalho que ele teve com os Gálatas. Paulo fica surpreso com a rapidez que eles mudaram. Tão rapidamente eles saíram da fé e voltaram às velhas práticas. Assim também há muitas pessoas hoje que, ganhas para Cristo, rapidamente voltam à sua velha vida de pecados. Paulo está dizendo a eles: vocês tinham a obrigação de ser melhores do que eu estou vendo vocês serem. Vocês tinham que ser fortes, determinados. Vocês não tinham que tão facilmente se entregar aos ataques doutrinários dos judaizantes. Vocês tinham que ser melhor do que isso. Os Gálatas tiraram os olhos da cruz para contemplar outro evangelho. Portanto, nunca devemos tirar os olhos daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Claro que nem sempre é fácil olhar para Jesus. Não o Jesus que o Evangelho mostra para nós. Às vezes nós queremos olhar para um outro Jesus, um Jesus que nos traz só bênçãos, só prosperidade, só paz e sossego. Muitas vezes nós não queremos olhar para o Jesus real, aquele Jesus que diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é fácil olhar para um Jesus como esse. Também não é fácil olhar para aquele Jesus que fala coisas do tipo: quem não come a minha carne e bebe o meu sangue, não tem parte comigo. Ou então aquele Jesus que fala: no mundo vocês terão aflições, serão perseguidos, as pessoas vão aborrecer vocês, vocês serão odiados até pela própria família. Não é fácil olhar para um Jesus como esse, mas é esse Jesus que nós precisamos olhar.
A maturidade de um cristão só pode ser atestada quando ele é capaz de defender a fé que diz professar. Existem muitos crentes hoje que têm alguma fé em Deus, têm uma fé verdadeira, pura, mas não são capazes de defendê-la, não são capazes de, diante dos ataques das outras seitas, das outras religiões, das outras crenças, defenderem a sua fé. Mas precisamos prosseguir em conhecer ao Senhor e defender a fé que nós professamos. No segundo item do primeiro tópico, o apóstolo Paulo mostra como eles rapidamente foram do espírito para a carne. Vocês são tão insensatos assim que, tendo começado no espírito, agora estão na carne? Ou seja, a decadência espiritual dos irmãos da Galácia saltava aos olhos. Eles receberam a salvação produzida pelo Espírito Santo, esse Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas ainda assim, rapidamente abandonaram a fé em Cristo e se voltaram para as práticas judaizantes, para as práticas legalistas. Ou seja, eles voltaram àquela vida em que achavam que, para serem aceitos por Deus, tinham que guardar as ordenanças da lei mosaica. Quando estamos falando lei mosaica, não estamos aqui nos referindo apenas aos 10 mandamentos, mas a todo o contexto da lei mosaica. Eram mais de 600 mandamentos, que incluíam guarda do sábado, restrições alimentares e muitas outras práticas. Então, Paulo relembra a eles o seguinte: como chegamos a Cristo somente pela fé, então, para andarmos com Ele, tem que ser somente pela fé. Obras religiosas, por maiores que sejam, não servem para obter a aprovação de Deus na salvação. Isso significa que, uma vez salvos, podemos fazer o que bem entendermos? Não, não é isso. A vida do cristão, ela deve ser uma vida de boas obras, de bons costumes, de maneira que as pessoas possam olhar para a nossa vida e glorificar a Deus por todos nós. Porém, essas obras elas vêm como resultado da nossa aproximação com Cristo. Elas não vêm como um requisito prévio para sermos aceitos por Cristo. Até porque, por melhor que sejam as nossas obras, elas não nos habilitam, elas não nos capacitam a sermos aceitos por Deus. No item 3, o apóstolo Paulo mostra que tudo é pela fé. Quando nós estamos falando aqui de fé, não é qualquer fé. É a fé verdadeira, a fé salvífica, a fé que realmente nos faz acreditar que Cristo é o Salvador e que nós precisamos desse Salvador. Paulo pergunta o seguinte: aquele, pois, que vos concede o Espírito, que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou faz pela pregação da fé? Ele está mostrando que aqueles crentes na região da Galácia, embora eles tenham recebido o Espírito de Deus na sua vida, Deus opere milagres entre eles, mas tudo isso veio como consequência da pregação da fé, não da prática das obras da lei. Nos dias de hoje, não é muito diferente. Existem crentes que do dia para a noite trocam o evangelho que os resgatou, que os salvou, que os tirou das trevas do pecado e passam para um outro evangelho ou outros evangelhos. Bom, talvez você esteja se perguntando, que outros evangelhos poderiam ser esses? Há muitos. Aqui a gente deixa como exemplo alguns que são mencionados pelo pastor Ciro Zibordi no seu livro Evangelhos que Paulo Nunca Pregaria, que são eles: o evangelho empirista, o evangelho antropocêntrico, o evangelho da prosperidade, o evangelho ecumênico, o evangélico teológico-cêntrico, o evangelho filosófico, o evangelho farisaico, o evangelho do entretenimento. Aqui é uma ótima obra para nós conhecermos um pouco desses vários evangelhos que são pregados hoje em dia e que muitas vezes nos levam para longe do verdadeiro evangelho de Cristo. Vamos então para o segundo tópico, o exemplo de Abraão. Abraão era nada mais, nada menos do que o pai da fé, o patriarca do povo israelita. Os gálatas, que não eram israelitas, talvez nenhuma identificação vissem com Abraão, talvez até o conhecessem, porque o judaísmo ele estava muito espalhado naquela época. Então, mesmo aqueles que não eram israelitas conheciam alguma coisa sobre a história do povo de Israel, e Abraão ocupava um lugar destacado nessa história. Mas pensavam eles talvez, o que eu tenho a ver com Abraão? Então Paulo usa esse momento justamente para mostrar, você que não é judeu,
que não é israelita, você também tem ligação com Abraão. Isso deve ter causado um choque muito grande naqueles irmãos ali da região da Galácia. Veja que Paulo começa dizendo que Abraão foi justificado pela fé. Ou seja, quando Abraão viveu, não existia a lei mosaica. De que maneira ele foi justificado diante de Deus? Pelas suas obras? Pelas realizações? Pelas formas de que ele viveu? Pela fé dele em Deus. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado, ou seja, foi conferido por justiça. Ele foi declarado justo na presença de Deus, não pelas obras, mas pela fé. Alguém pode pensar, mas um momento, Abraão também realizou várias obras muito boas diante de Deus. É verdade, mas isso veio como consequência da sua fé, não veio antes da fé. As obras vieram após a fé. É isso que o apóstolo Paulo está mostrando para os irmãos da região da Galácia. Veja que essa crença de Abraão em Deus não foi uma crença qualquer. Deus prometeu a ele que ele teria um filho com a sua esposa Sara, embora ele já tivesse tido filho com a sua escrava Agar e com outras mulheres, mas Deus disse, para nenhum desses filhos é a minha promessa. A minha promessa é para o filho que você vai ter com Sara. Veja que quando Deus promete isso, Abraão já tinha 85 anos e Sara quase a mesma idade. Além disso, ela era estéril, ou seja, já tinha cessado o costume das mulheres, ela não ovulava mais. Mas nessas circunstâncias, Deus dá essa promessa. Deus dá uma promessa que teria tudo para nunca se cumprir, e falando em termos humanos, biológicos. Abraão tinha todos os motivos para não acreditar, mas ele acreditou, ele creu. E essa crença, esta fé sobrenatural que ele teve, a fé de crer contra todas as evidências, foi isso que Deus usou para lhe conferir a justiça. A promessa de que ele teria descendentes, e que eles não seriam descendentes qualquer, mas descendentes numerosos, como as estrelas do céu. Crer nisso, quando você não tem mais idade para ter filhos, é algo que só alguém como Abraão que poderia crer. Então esta fé sobrenatural é utilizada por Paulo como um exemplo de que a fé ela é o mais importante para nos salvar, para nos colocar como justo diante de Deus, e não as obras da lei. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Veja que na época de Paulo, os judeus, os israelitas, os descendentes de sangue de Abraão, eles tinham muito orgulho de afirmar, nós somos filhos de Abraão, nós somos descendentes de Abraão. Até hoje, o judaísmo ele tem esse orgulho nacional de ser descendência de Abraão. Com isso, nós observamos que os gentios, os não-judeus, acabam sendo relegados a um segundo plano. Então, o que isso importa? O pregador Augustus Nicodemos, pregador presbiteriano, mas explica isso de uma forma brilhante. Se alguém é judeu, descendente físico de Abraão, mas não tem a mesma fé do patriarca Abraão, quem tem essa fé, a fé verdadeira, a fé genuína, é mais filho de Abraão do que ele. Porque ao longo da história você tem muitos descendentes de Abraão que nem sequer acreditavam em Deus, eram ateus. Ou seja, eles são filhos de Abraão? Não, eles não são filhos de Abraão, porque não têm a mesma fé de Abraão. Paulo está dizendo aos Gálatas que só existe um caminho para alguém ser considerado filho de Abraão, é o caminho da fé. Abraão, portanto, ele é mostrado como o pai da fé viva, da fé verdadeira, da fé que agrada a Deus. E através disso, lemos aqui no item 3, os gentios são abençoados, as outras nações. Por quê? Deus promete a Abraão, na tua descendência, todas as famílias da terra serão também abençoadas. Então era algo que ia além da descendência dele, além dos seus descendentes. Deus disse que no patriarca seriam abençoadas todas as famílias da terra, como lemos em Gênesis capítulo 12. Então fica claro que o alcance do plano de salvação iria além
das questões étnicas, iria além do povo israelita. O evangelho da salvação foi primeiramente anunciado e prometido a Abraão e se configurou no sacrifício de Cristo em favor de todos, judeus e não judeus, ou gentios ou gregos. E a igreja que Cristo estabeleceu é a união de todo aquele que crê. Esse plano, no Antigo Testamento, ainda não estava claramente mostrado, mas no Novo Testamento as cortinas do plano de Deus se abrem e ele se revela em toda a sua extensão. Então, feitas essas considerações, o apóstolo Paulo insiste aos cristãos da região da Galácia: não deem atenção a esses falsos mestres que estão fazendo vocês substituírem a liberdade que vocês têm em Cristo pela escravidão à lei judaica. Veja só, o apóstolo Paulo, ele era judeu, ele era fariseu, filho de fariseu, descendente de fariseu, discípulo de Gamaliel, que era um grande mestre da lei da época, ou seja, a lei judaica ele conhecia de trás para frente. Porém, ele chama a lei judaica de escravidão, veja só. Ele mostra porque as regras religiosas são incapazes de ajudar alguém a se justificar perante Deus. Ele mostra porque só Cristo é capaz de nos salvar. Ele mostra que a lei mosaica ela não serve para salvar ninguém, ela só serve para apontar o pecado, para mostrar o erro. É como se fosse uma pessoa que chegasse num cômodo, chegasse numa casa e começasse a apontar: aqui está sujo, aqui está bagunçado, aqui está desarrumado, mas somente aponta, não ajuda a limpar, não ajuda a tirar aquela sujeira. A lei é dessa maneira. E Cristo não. Cristo ele vem para realmente fazer a limpeza que o ser humano precisa dentro de si. Mas para isso precisa haver fé. Porque não adianta dizermos para a pessoa: você precisa crer em Jesus para ser salvo. Se a pessoa não tiver a fé verdadeira, ela vai dizer: eu não preciso ser salvo. Eu sou uma pessoa muito boa. Eu sou uma pessoa que tem muitos méritos. Eu não preciso de um Salvador. Eu não preciso de Jesus. No terceiro tópico, vem mostrando a finalidade da lei, que é a pergunta que os Gálatas deviam estar se fazendo. Bem, se nós não precisamos obedecer à lei de Moisés para sermos salvos, então por que ela existiu? Por que ela veio? Porque Deus teve tanto trabalho de se revelar ao povo israelita lá no Monte Sinai, fazer com que Moisés durante 40 dias e 40 noites estivesse ali no monte, recebendo os 10 mandamentos e o restante da lei mosaica para repassar ao povo e cobrasse deles aquela lei, se no final das contas ela não servia para salvar ninguém. No item 1 vem a resposta. A lei mostra a transgressão. A lei vem mostrando ao homem o seu erro, vem mostrando o quanto ele é o pecador. A lei faz o retrato falado de todos os mortais. Ou seja, ao contrário que uns e outros dizem por aí, a lei ela não vem mostrando o caráter de Deus, porque Deus não precisa de lei. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus não tem sombra nenhuma de pecado. A lei vem mostrando o pecado, vem mostrando o que é certo e o que é errado. Alguém poderia dizer: sim, mas os outros povos diante dos israelitas, eles também tinham as suas leis que proibiam matar, proibiam roubar, proibiam adulterar e várias outras proibições, é verdade. Mas eram leis imperfeitas, eram leis incompletas. A lei mosaica ela veio ser mais completa porque ela reunia o padrão divino para cobrar da humanidade e mostrar: isso aqui vocês não devem fazer, isto aqui é errado. Quando a lei mosaica dizia para fazer ou não fazer alguma coisa, ela na verdade estava estabelecendo um código de conduta. A utilidade da lei, portanto, não é mostrar o caráter de Deus, mas sim mostrar os erros, os pecados, as limitações da raça humana. No segundo item, vem dizendo que a lei não contraria a promessa. A lei exige que o ser humano cumpra todas as suas exigências, sem faltar nada. Só que ninguém é capaz disso. Então a finalidade da lei é mostrar: vocês são errados, vocês são falhos, vocês são fracos, vocês não têm condições para serem perfeitos por si mesmos. Em contrapartida, a promessa de Deus traz a redenção através da morte substitutiva de Cristo, que no Calvário ele cumpriu a lei em nosso lugar. É por isso que o seu último brado na cruz foi: está consumado, que literalmente quer dizer está cumprido, está tudo pago.
porque ele cumpriu a lei da forma que nenhum outro ser humano conseguiria. Então, com isso, quer dizer que nós temos que cumprir a lei como Jesus? Não, ele já fez isso por nós. Ele fez por nós o que nós não poderíamos fazer. E agora nós temos que fazer o que realmente podemos, que é ter fé no seu sacrifício e entender que esse sacrifício é o suficiente para nos perdoar e para mudar a nossa vida. No terceiro item, vem falando ainda que a lei aponta para Cristo, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O que é o aio? É o tutor, é o condutor de crianças, é o pedagogo. Era aquele escravo que era o professor da criança, conduzia o ensino ou então levava a criança à escola. Era uma função temporária até que a criança atingisse a maioridade. Então o apóstolo Paulo está dizendo: a lei é esse pedagogo, esse tutor, esse condutor que ficou conosco temporariamente até que Cristo viesse. É por isso que em outro texto o apóstolo Paulo vai dizer que o fim da lei é Cristo. A finalidade da lei é Cristo. A finalidade da lei é apontar para Cristo. O encerramento, o término da lei é Cristo. É como se fosse um caminho, a lei, e o final dela está quem? Cristo. Então, da feita que conhecemos a Cristo, a lei perde a sua utilidade. É bem verdade que na época de Jesus, os escribas já tinham dissecado e catalogado a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, listando os famosos 613 mandamentos, 365 do tipo não faça e 248 do tipo faça. Além disso, havia diversos rabinos ou mestres que debatiam incessantemente sobre como a pessoa temente a Deus deveria interpretar e aplicar esses decretos divinos. Então, veja que criava-se um cipoal de regras e leis comparável, por exemplo, ao ordenamento jurídico brasileiro, onde você tem muitas vezes leis contraditórias entre si. Então Jesus entra em cena e, ao mesmo tempo, ele tira aquele monte de leis e vem trazer uma nova lei, a lei dele, a lei de Cristo, que não é a mesma lei mosaica. A lei de Cristo, ela é diferente. Ele oferece um novo jugo, ou seja, um novo e radical estilo de vida, que começa quando alguém vem a ele. Por isso que ele fala: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Vocês vão encontrar descanso para as suas almas. Não precisa do fardo da lei. Deixa que eu levo esse fardo. Eu vou dar a vocês um fardo mais leve. E realmente, o Evangelho da Graça, ao mesmo tempo que ele exige de nós a mais em alguns pontos, mas no geral ele é mais leve. A aplicação pessoal conclui o seguinte: o conhecimento do Evangelho da Graça deve gerar no cristão a consciência de que ele não é salvo por aquilo que faz, mas por aquilo que Jesus já fez de maneira plena. Não precisamos acrescentar nada no que diz respeito à salvação. Ou seja, para sermos salvos, temos que apenas ter fé em Jesus, e o restante ele fará na nossa vida através do seu Santo Espírito. Esse, portanto, é um breve resumo da nossa lição, e na sua escola bíblica dominical você com certeza vai aprender muito mais. Visite também a nossa página na internet, palavravivaefiel.blogspot.com, e você com certeza estará ali baixando esta lição e várias outras para edificar mais e mais a sua vida. Deus o abençoe em nome de Jesus.